Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. 7h03. Opa, 7h03. Voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e é com satisfação que nós estamos recebendo aqui no estúdio a Clarita Balestrin e o Rafael Martignoni. Vamos falar sobre pedal, projeto Calorias que Somam, vamos bater papo sobre bike, as aventuras desta vida. Bom dia, Clarita, satisfação em tê-la aqui. Satisfação é minha em retornar aqui. Vocês estão cada dia mais um espetáculo para a cidade. Eu compartilhei ontem que a gente viria aqui, vários amigos que bom saber. Falando, manda um abraço para mim. Que legal. Pode mandar, fica à vontade. Uma satisfação muito grande estar aqui. Satisfação recebê-lo. Rafael, você é a primeira vez, né? Bom dia. Bom dia, é a primeira vez que estou aqui, é um prazer visitar a Prever FM e ter a oportunidade de contar um pouquinho da nossa história aqui. Das aventuras de vocês, né? Porque é impressionante, né? Vocês estão na Itália, de repente estão lá na Bahia, estão aqui. Vocês vieram de bicicleta aqui para a rádio ou não? Hoje não. Hoje não? Com medo da chuva. Viu? Quando foi a primeira bicicleta de vocês? É uma pergunta que eu achei interessante. Fiquei pensando, falei, gente, quando é que ela ganhou e quando que o Rafael, quando é que a Clarita ganharam a primeira bicicleta? E tinha rodinha ou já saíram, né, sem roda mesmo? Ô, Márcio, eu tenho um irmão que é um ano mais velho que eu, então as bicicletas sempre foram para ele, né? E depois quando ele ganhava uma nova, vinha para mim. Entendi. Mas eu aprendi a andar de bicicleta num terreiro de café, já sem rodinha, e com esse meu irmão ajudando. Deveria ter uns 6, 7 anos de idade. Aí nunca mais para, né? Foi paixão à primeira vista. Nossa, demais. Mais ou menos isso, Rafael? Ou não? A história é bem parecida também. Os meus primos eram um pouco mais velhos, né? E tinha uma bicicletinha que em algum momento eles deixaram de usar porque ficou pequena. Meu pai reformou e deu para mim. Então também aprendi quando era bem pequenininho, também num terreiro de café lá na chácara dos meus primos. O difícil é que a família de 5 irmãos tinha que dividir com os irmãos, tinha que ser no par ou ímpar, ou quem bobeasse pegava a bicicleta, uma só para 5 não dava, né? Quando chegava para o menor já estava bem destruída. Não tenha dúvida. Ô Clarita, vocês tiveram o último evento que vocês participaram foi o Brasil Ride na Bahia, né? E como é que foi? A gente acompanhou, postou vídeos de vocês aqui, mas como é que foi essa aventura lá na Bahia? Márcio, a prova da Brasil Ride, ela é a prova meio que deu origem à Brasil Ride no Brasil, né? Então é uma maratona por etapas, são 7 etapas. Esse ano foi uma das mais duras prova, porque somou, até está passando o vídeo ali, somou chuva, o terreno bem difícil, o barro grudando, mas eu falo que é um crescente, né? Ao mesmo tempo que a gente vai cansando na prova, a gente vai ficando cada dia mais junto, cada dia mais colaborador e sempre objetivando concluir a prova, que são poucos que concluem. Inclusive esse ano foram poucas mulheres e das poucas que foram, menos ainda concluíram a prova. Então, é uma satisfação muito grande participar e finalizar a prova. Ô Rafael, e como é que é essa parceria, né? De repente um momento, como você acabou de falar, Clarita, muita chuva, muita lama, dificuldade. Como é que funciona a parceria nesses momentos? Você sabe que encontrar uma dupla que realmente se complemente, que um esteja disposto a fazer o que é necessário pelo outro, é muito difícil. A gente vê muita dupla brigando lá na Bahia. Geralmente, quando tem alguma disparidade de performance ao longo de uma etapa, um larga o outro e vai embora. E isso não pode, né? A gente tem um limite máximo de 2 minutos para passar entre um ponto de controle e outro. E eu acho que o que a gente conseguiu construir é justamente essa questão da soma. Então a dupla começa junto e termina junto. E um tem que entender e respeitar o momento do outro. Então se um está com fome, os dois estão com fome. Se um está um pouco mais lento, os dois estão um pouco mais lentos. Então tem momentos que ela me ajuda, tem momentos que eu ajudo ela e assim a gente segue para completar o desafio proposto. E essa parceria já existe há quanto tempo? Mais ou menos. 6 ou 7 anos. 6 ou 7 anos. E aí dá para já conhecer mais ou menos os hábitos da parceira, do parceiro, né? Saber o momento, saber até onde pode ir. E de repente vocês acabam tendo essa união literalmente para poder ter um entrosamento, né? A gente brinca que eu sou coração, ele é cérebro, né? O Rafa é extremamente técnico,
cuidadoso, com equipamento. Então o nosso pré é muito grande. E eu falo que eu vou na diversão e ele vai na condução. E isso faz uma harmonia muito grande, né? Porque eu preciso da técnica e ele precisa da diversão. E fora isso, a gente tem um compromisso com o outro muito grande, assim, do treinamento antes, dos dois estarem aptos a fazer, né? Aptos fisicamente, mentalmente, a fazer o desafio que se propõe a fazer. Como é que vocês se preparam? Por exemplo, nós vamos daqui a pouco estar entrando 2025. Já tem o calendário em mãos, aí vocês falam, essa aqui nós vamos, essa nós não vamos. E a preparação para isso, como é que acontece, Rafael? A gente tem um treinador que cuida para a gente dos treinos na bicicleta, então a gente passa para ele o calendário e em cima disso ele monta a periodização. Então os momentos que a gente vai ter pico de performance e momentos que a performance ainda não vai estar dentro do esperado. Mas toda a programação é feita previamente com ele para ele estruturar os treinos do ano. Entendi. E qual foi o lugar assim mais desafiador que vocês já passaram nessas provas? Olha, acho que tem 2 assim que marcaram bastante. Essa segunda etapa da Brasil Ride marcou bastante, porque a gente pegou um barro que a gente simplesmente não conseguia progredir na prova. Uma das soluções que a gente encontrou foi colocar a bicicleta literalmente nas costas e ir caminhando. É o caso agora, está mostrando nesse momento. Porque era tanto barro que juntava na bicicleta que a roda ela parava de girar. E a gente batia a bicicleta, mas empurrava 2 metros e acumulava tudo de novo. Então, acho que talvez tenha sido a única situação que a gente passou deste tipo até hoje, né? E não foi uma situação exclusiva nossa, todos que estavam na prova passaram por isso também. Mas, particularmente assim, para mim, o que mais marcou foi a 6ª etapa da Cape Epic. A gente largou num dia relativamente frio, mas lá costumava esquentar ao longo do dia. E de repente virou uma tempestade com um frio absurdo, eu só de camiseta, passando frio, tendo que progredir. A tempestade foi tão forte que destruiu 2 dos pontos de apoio que a gente teria na prova. Então foi caos total assim, para a gente conseguir completar aquela etapa, né? Essa é uma prova na África que a gente foi ano passado e é o estilo da Brasil Ride, né? E quando nós chegamos no acampamento, depois de tudo isso, ainda as barracas estavam alagadas, roupa molhada. É todo o conjunto da obra, né? E o que leva? O pessoal que está nos acompanhando agora deve ficar pensando, são malucos? O que leva? O amor pela aventura? O amor pela superação? Ou é um conjunto de tudo isso? Márcio, eu tenho uma frase que eu falo que só sente quem faz, né? Então, assim, a gente pode tentar expressar, mas quando você passa por isso, aí você vive, né, aquele sentimento. É o que você falou, a bicicleta vem desde lá de trás. Eu gosto muito do contato com a natureza. O movimento da bicicleta é um movimento cíclico, a gente chama movimento cíclico de cadeia fechada, né? Então você não tem impacto, né? Você está sempre com os pés em contato com a superfície, que é o pedal, e sempre em giro. Então eu brinco que a lesão que a bicicleta causa é só se você cai. Então você tem menos lesão, você tem contato com a natureza. Eu gosto sempre de estar com alguém ao lado e a gente, né, teve a felicidade de se encontrar e a gente se sente super protegido. Então, para esses desafios longos, você estar ao lado de uma boa companhia é essencial, né? Você se sentir seguro. E a hora que você está aí, é o que eu falei, eu sou coração. Então, para mim é uma diversão, é uma superação, é um conjunto, né? Por exemplo, aqui em Botucatu você pedala, você encontra tucano. Lá tem um passarinho, parece que ele assobia como se estivesse fazendo aquele fio-fio, né? Na floresta pau-brasil. Então tem várias vivências associadas a tudo isso que não te deixa parar, né? E você acredita que a maioria das pessoas que gostam da bike, que gostam da natureza, tem esse sentimento também? Dá tempo de você perceber, de repente, um canto do pássaro, como você falou, e ao mesmo tempo superar os obstáculos, esse coletivo de tudo acontecendo ao mesmo tempo e você perceber? Eu acho que só percebe quem gosta mesmo, né,
de poder ter essa sensibilidade de perceber lá o canto do pássaro, né, de perceber o tucano aqui voando e tal, e falar, gente, eu tenho que conseguir ao mesmo tempo, o tucano, que bonito. Eu acho que a pessoa tem que gostar muito disso que vocês fazem, né? Acho que tem a personalidade associada, com certeza, né? O que você valoriza claro. Anteriormente. Mas com o treinamento, está tão automatizado o seu gesto, sua técnica, né? Eu tive a felicidade, o Rafa, lá atrás, ele também é observador de pássaros, ele fotografava pássaro, então ele sabe o canto, sabe? E às vezes a gente está treinando, fazendo força, escuta, esse é o tal pássaro, então eu aprendi bastante com ele. E dentro da minha personalidade, algumas características dele só foram valorizando o que eu gosto, né? Mas é claro que tem gente que curte ser mais veloz, fazer provas mais curtas, mas aí cada um, né? Cada um mede a sua felicidade. Né? Isso. Pergunta? Bom, eu tenho uma pergunta, na verdade, que você comentou, né, Clarita, que vocês tiveram a felicidade de se encontrar, né? Eu queria saber, na avaliação de vocês, qual que é essa grande diferença de repente, pedalar com alguém do lado para te dar o apoio, te dar o suporte, fazer esse complemento, como você falou, de que vocês se complementam, um razão, o outro a emoção, e a diferença de quem eventualmente vai nesses eventos não só de bicicleta, mas até caminhada e tudo mais, sozinho. Né? Às vezes não tem esse apoio, esse mesmo suporte, mas está ali, às vezes, por falta de ter alguém realmente que o acompanhe, e vocês tiveram essa sorte aí. Eu queria falar dessa mudança. Eu venho também da corrida de aventura, né? E a corrida de aventura, lá atrás, tradicionalmente, era com 4 integrantes. Normalmente tinha que ter uma pessoa do sexo oposto, né? Então eram... normal, 3 homens e uma mulher. A dificuldade era juntar as 4 pessoas e a maior dificuldade era manter os 4 unidos durante a prova. E a harmonia desses 4 também. Tanto que depois eles foram adaptando e surgiu a corrida de aventura em dupla, porque era muito difícil. Na bicicleta, é o que o Rafa colocou no início, né? Às vezes, você tem diferença de performance do dia. Um não saiu bem, ou... está mais cansado, ou comeu alguma coisa diferente, fez mal. De novo, assim, eu acho que é o que você espera daquilo que você vai realizar, né? A gente, no caso, nossos objetivos são sempre concluir as provas que a gente se propõe a fazer. Então, eu acho que quem vai, às vezes, por performance, pode variar um pouquinho essa harmonia, mas ainda assim a gente vê muita cordialidade entre as pessoas que querem fazer provas longas. Mas também a gente vê muita discussão. Isso que eu ia falar, não existe de repente, aquela coisa de expectativa e realidade, né? Às vezes você está esperando do seu companheiro que ele te acompanhe num determinado ritmo, e como você falou, às vezes ele não está bem e falou, puxa, eu tô ali, eu estava tentando e a gente não conseguiu porque o meu companheiro não estava no mesmo clima. Vem aí até um pouco do nome do nosso projeto, né, depois. Quando você junta 2 pessoas, as pessoas acham, vou pegar 2 atletas de performance e vou juntar que a gente vai ter um bom resultado. Só que às vezes eles não se somam. Né? Então, assim, a gente conseguiu se somar. Né? É óbvio que tem coisas que às vezes eu devo fazer que o Rafa não curte, e do contrário também é verdadeiro, mas a gente faz para somar. E eu posso garantir que a gente nunca teve nenhuma adversidade, tanto no momento lá, quanto de resultado. Tudo que a gente se propôs a fazer, a gente realizou 100%. Nas provas que vocês participaram esse ano na Itália, né? Num determinado momento você pegou lá um resfriado, lá, quase não participou. E aí o companheirismo, né? A dupla realmente falando a mesma língua foi fundamental, né? Especificamente nessa prova, para mim, a alegria era individual. Entendi. E daí você podia, durante a prova, escolher a distância a ser realizada. E era... 55, 103 e 143. Aí, até aproveitando o Niltinho ontem... Tudo isso aí, 55, 103, 143, quilômetros, tá, gente? Quilômetros e em montanhas, lá no norte da Itália. É isso aí.
Aí o Rafa fez a 146, o Niltinho fez a 106 e eu fiz a 56, porque eu fiquei bem mal mesmo. Então, até brinquei, né? Eu falo do coração e da razão. O coração falou, olha, Botucatu teve representantes em todas as categorias. Que legal, que legal. E quanto tempo demora essas provas de diferentes quilometragens, geralmente? Não lembro o tempo que você fez, mas os 143 quilômetros foi um dia bem atípico lá. A gente pegou também muita chuva, muito frio. Foram 7 horas. A segunda etapa da Brasil Ride, acho que foi a etapa mais longa que a gente já fez até hoje, foram 13 horas. Então, se a gente não se dá bem, ficar 13 horas no esforço, molhado, com lama, bicicleta emperrando, é para ter discussão mesmo, né? Para ter DR. E não teve. Não, 13 horas num terreno totalmente pegajoso, né? É aquele barro lá da Bahia que gruda, né? Aquele barro que gruda. Eu tive uns 5, 6 anos atrás, lá em Itacaré, no sul da Bahia, e resolvi entrar no... Gente, chinelo, pé, eu fiquei, sabe, com aquela argila, com aquela cola, sabe? Eu fiquei dias. Banho de caco de telha mesmo para tirar aquilo, sabe? Então eu imagino quanto vocês tiveram dificuldade com esse grude desse barro, da chuva e tudo mais, né? E o Rafa falava, parceira, olha que dó da bicicleta. Nossa. Não, relaxa, ela está aqui para isso. E agora ele que cuida da bicicleta, né? Está fazendo a manutenção, ele tem uma oficina na casa dele e tal. Coitado, vai ter trabalho até. Nossa, eu imagino, a gente vendo as imagens aí, como é que ficaram as bicicletas, né? Para tirar todo esse barro, para ela voltar, né? Para ela voltar literalmente a respirar essa bicicleta, né? E aguentou, né? Aguentou bem, né? Sim, como a Clarita disse, a gente faz todo um trabalho prévio com a bicicleta para ir para essas provas, para que a gente não tenha problema mecânico. É lógico que pode acontecer, mas o preventivo que a gente faz é para não ter surpresa. E de tudo que a gente já participou até hoje, acho que a gente só teve um pneu furado, né, Marcelo? E no caso vocês levam uma câmera sobressalente, leva lá uma mochila, e o peso de tudo isso, né? Porque dependendo da prova, vocês têm que levar uma água, furou o pneu, tem que resolver. Quanto que é o peso que vocês levam nas mochilinhas aí? A mochila cabe em 2 litros de água, então são 2 quilos, e daí tem mais um pouquinho de ferramenta ali que a gente tem que levar a mais para esse tipo de prova. Então eu imagino que a mochila deve ficar ali em torno dos 3 quilos, 3,5 kg, tranquilo. mas que a gente se adapta tranquilamente a isso, né? Entendi. É diferente da rotina de treino em Botucatu, que às vezes a gente sai com um pouco menos de água, porque tem mais pontos de abastecimento, mas é tranquilo, não é nada fora do padrão. O que realmente ficou pesado foi o barro na bicicleta. E a bicicleta tem que ser boa também, né? Para aguentar tudo isso. Assim, sim, tem que ser boa, mas se você fizer um bom trabalho preventivo antes de ir para uma prova dessa, a grande maioria das bicicletas é capaz de resolver. Perfeito. São 7h21, nós estamos conversando com a Clarita Balestrin e com o Rafael Martignoni, aqui no Primeiro Jornal, sobre bike, pedal, as provas, Brasil Ride, provas em montanha, barro grudando, tudo isso. Vamos falar daqui a pouco do projeto Calorias que Somam. Depois do intervalo a gente volta. Entrevista. Ai, 7h22. Voltamos aqui com o Primeiro Jornal na Prevera FM, conversando com a Clarita Balestrin e com o Rafael Martignoni a respeito de bike, provas e tudo mais. Esse ano tem alguma prova ainda? Não vamos falar do projeto, vamos falar de provas. Tem ainda alguma? Prova não mais, né? Não mais. Esse ano não. Quantas foram esse ano? Assim, mais ou menos de cabeça. Acho que foram 3 importantes, que foi o Biking Man, foi uma prova de 500 quilômetros que a gente fez entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul em 2 dias e meio. Aquela prova da Maratona das Dolomitas na Itália e agora a Brasil Ride. Brasil Ride só a da Bahia que vocês participaram aqui do Botucatu. Teve aqui também. Verdade, então, festival. 4 provas assim de grande performance, né? Então esse ano não tem mais. Chega. Vamos falar desse projeto. Pois não, Juliana? Eu ia falar da experiência de conhecer lugares diferentes pelo Brasil e também outros países. Como que é, além das provas aí para vocês? Olha, falando especificamente dessas oportunidades que a gente teve de ir tanto para a África do Sul quanto para a Itália,
a gente acaba fazendo uma programação para que a gente também possa curtir um pouquinho o lugar, né? Diferente da Bahia, que esse ano a gente chegou um dia antes e voltou um dia depois. Então é sempre muito bom poder aliar a bicicleta, que é uma coisa que a gente adora fazer, pedalar, e conhecer esses lugares com o tempo, né? É uma experiência bastante enriquecedora, porque não só pedalar, a gente aprende um pouquinho da cultura, lugares novos, paisagens diferentes. Na África a gente teve a oportunidade de fazer também um safari, e foi bastante interessante. Aparentemente, nos dias que a gente foi, a gente teve muita sorte, os guias estavam falando, porque choveu numa região e deslocou os animais para uma proximidade de onde a gente estava, então a gente viu de tudo por lá. Acho que não... Aliás, faltou só o leopardo, que a gente não conseguiu ver, mas o resto a gente viu e fotografou tudo. Então é bastante enriquecedor. E a outra coisa que eu falo sempre da bicicleta, né? Até dos abraços, mandar um abraço para a Karine lá na escola da Embraer, que são pessoas que vão se juntando a gente, né? Pela bicicleta, né? Eu venho do handball, eu falo que eu tenho amigos que eu conhecia quando eu tinha 15 anos e que são amigos até hoje, né? Que legal. Então o esporte, ele propicia isso, e a turma da bicicleta, eu acho que em todos os lugares, Botucatu não foge à regra, ele traz grandes amigos. E eu citei a Karine porque ela foi um exemplo que surgiu nos Jogos Regionais aqui em 2019 e tinha pouca prática, pouca vivência com a bicicleta, e hoje é uma das grandes atletas de ciclismo aqui de Botucatu. E a outra coisa também, nessas provas, a gente vivencia, por exemplo, na Brasil Ride estava o Rodrigo Hilbert, e largando com a gente, almoçando com a gente, no Cape Epic, o campeão mundial, jantando com a gente. Então são vivências assim, né? Saiu do sofá, se dedicou a alguma atividade, você realmente vai ter umas experiências muito diferentes, né? Sem muito... dúvida. E o que a gente percebe aqui, Clarita, Rafael, é que Botucatu aderiu à bike já de algum tempo, né? É muito comum a gente chega aqui na rádio 5h15, 5h20 da manhã, e no caminho, eu moro aqui na região norte, eu vejo muita gente com bike, com o sinalizador, tudo. Corrida também, né? Então, mas assim, essa simpatia pela bike é uma coisa que Botucatu está inserida mesmo, né? Usando também a corrida, são esses grupos, né? Então, assim, você une pessoas. A bicicleta, hoje, com a chegada da bicicleta assistida, tá unindo, eu brinco, de fio a pavio, né? Desde criança, pessoas com 70 e tantos anos, que não acreditavam mais poder pedalar. Hoje, com a bicicleta assistida, elas conseguem fazer parte de um grupo, conseguem sociabilizar, conseguem fazer turismo aqui na cidade. Então, estão espalhados por aí, né? Não, e tem muitos grupos, né? Grupos de amigos que começaram assim, 4, 5 pessoas, o grupo foi crescendo, né? E tem vários aí que participam, inclusive de projetos sociais aqui na cidade, e é muito interessante, porque viram um vício muito satisfatório, e as pessoas não largam. Depois que começam, olha, voltou depois de muito tempo, e aí movimenta inclusive o comércio de bike, acessórios e tudo mais, a roupagem, né, a vestimenta, né, que é importante que você tenha uma vestimenta refletiva para evitar qualquer tipo de acidente. E em cima de tudo isso que eu falei, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Aqui na região norte, próximo à Avenida Universitária, na nova entrada do Lajado, que não é tão nova já assim, que tem a companhia da Polícia Militar, tem o oval que o pessoal anda ali, eles fizeram uma pista nova de bike. Olha a pergunta. E os pedestres, eles andam, eu vejo porque eu moro mais ou menos ali perto, então eu estou de vez em quando dando, o velhinho aqui de vez em quando dá uma caminhada. Essa pista de bike remodelada, pintura nova e tudo mais, é para bike. E o pessoal anda na pista. E como é que fica, gente? Márcio, ali é uma região que eu falo que ela tem se tornado nobre para a qualidade de vida do município. Verdade. A parte central do canteiro é a ciclovia. Que se tornou uma ciclovia compartilhada, porque ela é arborizada, tem bancos, então o pedestre consegue já estar naquela ciclovia por um lugar gostoso. Muitos ciclistas
para conseguir fazer seu treinamento, principalmente aqueles que treinam em asfalto, que a bicicleta acaba desenvolvendo uma velocidade maior, ele passou a usar essa região por ser uma região de fácil estacionamento, plana, que consegue executar os treinamentos aí. Recentemente a prefeitura fez toda essa sinalização, com as tartarugas lá, os sinalizadores, né? Só que a população está usando ainda para caminhar. Então, envolvendo um risco muito grande de acidente com o ciclista. Eu estive lá há 2 dias e eu filmei, né? Tinha um rapaz treinando com uma bicicleta de triatlon que acaba atingindo uma velocidade muito grande. Ele treinando para fora do local que era para ele treinar, porque tinham pessoas caminhando na pista. Já a prefeitura já vem trabalhando, já tem placa no poste, tem sinalização naquele trecho vermelho, mas ela vai colocar mais placas e pessoas orientando. E na lateral, sentido Portaria, na lateral direita, eles fizeram uma pista para quem corre. Tá. Então, assim, eu acho que é questão de comunicação, é questão das pessoas perceberem que aquele lugar é para todos, mas que cada um deve respeitar seu espaço, né, permitir que o atleta treine performance naquele trecho, para evitar realmente acidentes, né? Às vezes eu pareço o doidinho ali, né? O pessoal tem 30 km por hora, os veículos devem passar. E o pessoal às vezes sai ali da Fazenda Lajado, ou não sei de onde está voltando, e uma velocidade, sabe? Eu buzinando, o cara dá sinal com a mão, não estou te cumprimentando, não, é para você diminuir a velocidade. E as pessoas não entendem. Eu acho que pessoas explicando, uniformizadas, estão falando, olha, essa pista é para bike, a pista central é para bike também, mas já virou comunitária, né? Mas eu acho que falta realmente uma maior explicação, uma maior orientação, porque mais cedo ou mais tarde pode acontecer um acidente. Né? E como essa bicicleta que treina lá é uma bicicleta de velocidade, se um dia acontecer um acidente, teoricamente não vai ser uma queda muito simples, né? Mas eu acredito muito na comunicação e na insistência da comunicação. Isso, né? Isso. Agora, o ciclista ele é respeitado pelo motorista? Porque a gente viu que, por exemplo, em São Paulo aumentaram os trechos de ciclovia, mas os acidentes aumentaram também. Sim. Vocês acham que o motorista respeita o ciclista? Olha, Márcio, eu acho que tem motorista e motorista. Né? Tem gente que respeita e gente que não respeita. Acho que, assim, a grande questão é que, por exemplo, eu treino bastante ali naquela vicinal de Pardinho, né? Entre o Pontal da Serra e a cidade de Pardinho. Tá. E muitas vezes a estrada lá, ela tá vazia. Não tem ninguém, tô só eu. E já aconteceu de chegar um carro atrás e ficar buzinando e até chegar do lado e de repente apertar um pouco, como se eu tivesse errado de estar ali na pista. Entendi. Então a gente já utiliza um dispositivo de segurança que é para a gente saber no GPS nosso, quando um carro se aproxima, ele avisa com cerca de 300 metros, então a gente tem tempo de sobra para se espremer no cantinho, vamos dizer assim, quando não tem acostamento. A gente sempre anda perto do limite da pista, mas ainda assim tem gente que se irrita com a presença do ciclista. Então, eu acho que é muito assim, uma questão cultural. A gente já teve a oportunidade de pedalar fora, a gente pedalou, inclusive, em Cape Town, que é muito parecido com São Paulo. E assim, no meio daquele trânsito caótico, eu e a Clarita não tivemos nenhum problema com relação a carro. Todos respeitaram. Então, é uma questão cultural mesmo. Tem gente que entende essa questão do respeito com o próximo e tem gente que não. Entendi. Olha só, a gente recebeu uma pergunta aqui no WhatsApp. A Helena falou assim: bom dia, tenho 46 anos e não sei andar de bike. Meu sonho é aprender a andar. Tem instrutor para aprender a andar de bike? E eu já emendo a pergunta. Andar de bicicleta é para todo mundo? Tem, né? Depois a gente pode passar o contato. Eu acredito que a bicicleta seja para todo mundo, né? Então, o que precisa é você graduar o que você pretende fazer, aonde você pretende pedalar e principalmente também o tipo de equipamento que você vai usar, a bicicleta que você vai usar, todo esse conjunto faz a harmonia, né, da ação.
Não, é legal um tipo de pergunta como essa, porque a pessoa às vezes tem aquela vontade, mas tem um medo. Fala, eu não sei pedalar. Eu nunca aprendi a andar de bicicleta. Tá na hora, hein? Já passo contato para você também. Então, olha aí. E aquela frase que nunca se esquece, quem aprendeu a andar de bicicleta nunca se esquece. É verdade isso? É verdade. Eu tenho um grupo, chama Saias na Quarta, são umas alunas que a gente sai toda quarta à tarde pedalar. E tinham pessoas que não pedalavam há muito tempo. Uhum. E hoje elas não veem a hora de chegar à quarta-feira. Sentou, pedalou. Não esquece mesmo. É claro que você tem que relembrar, freia assim, freia assado, na hora de parar, posiciona o tronco à frente, põe o pé no chão. Você vai relembrando algumas coisas mais de segurança. Entendi. Mas o equilíbrio não se perde. É impressionante. E eu defendo que uma das melhores memórias da infância é aquele momento que você tira as rodinhas e consegue se equilibrar na bicicleta, né? Exatamente. Quando você percebe que não tem mais ninguém te ajudando. Que o pai largou, que a mãe largou e que você está sozinho ali, né? É uma emoção indescritível, inesquecível, né? Dessas lembranças, né? Semana passada, uma amiga me procurou para fazer a doação de uma Caloi 10 de 1972. Caloi 10. A doação vai ser para mim, é meu presente de Natal, né? Então tem memórias, né? As famosas memórias afetivas. E a bicicleta, ela é aquele presente da infância, que toda criança um dia ganhou uma bicicleta. Hoje existem umas bicicletas já sem rodinha, para muito pequenininha, tem um nome próprio, eu não me lembro. Para criança ela vai com o pé e depois ela já vai se equilibrando, nem chega a usar a rodinha. Mas se hoje você presentear uma pessoa, sei lá, um adulto, 40, 50, 60 anos com a bicicleta, ele vai ficar tão feliz quanto nós ficávamos quando éramos criança. Então a bicicleta realmente é aquela ferramenta para toda e qualquer idade. Que legal, é muito né, interessante. Gente? E é verdade, né? Independente da idade, é emocionante. Você parece que dá uma sensação de liberdade. Eu não sei qual é a sensação, porque faz muito tempo que eu não pedalo, mas a sensação de liberdade, principalmente, né? Você está controlando os seus movimentos, mas tudo isso somado, você tem que ter o capacete, tem que ter alguns objetos de segurança aí fundamentais, né, Clarita? Inclusive o óculos, por exemplo. Óculos, né? Muito inseto, né? Exatamente. Aí você tira a mão para tirar um bichinho no olho, muitas vezes você pode passar, né, por uma situação de acidente. Não tenha dúvida. Esse final de semana eu fiz uma atividade sentido represa, né? E lá eles tá quase para ser entregue a parte de caminhada e ciclovia, né? Que vamos chamar de passeio público. Uhum. Então entra um pouquinho na pergunta sobre acidente. Cresceu muito o número de ciclistas durante a pandemia, tanto para trabalho quanto para lazer. Proporcionalmente vai crescer o número de acidentes. Mas se você conseguir separar esses modais, a bicicleta ela nunca vai ganhar do carro. Então, muitas vezes a gente compartilhar do mesmo local torcer para que quem passa por você vá te respeitar. Então, se você separar esses modais, a chance de acidente é muito menor. Então, aqui, na Odilon Cassetari, é um modelo de uma distribuição desses modais muito interessante. Então, você vai ter a estrada para os carros, né, os carros mais pesados, a parte da caminhada e a parte da bicicleta. Então, é claro que também tem que trabalhar com orientação para um não invadir o outro. Isso. Mas a chance das pessoas se envolverem em acidentes ali vai ser bem menor. Que legal, né? E a indústria nacional, da bicicleta nacional? Assim, com tanta gente pedalando no Brasil, é natural que a indústria nacional também se evolua, se movimente e tudo mais. A bicicleta nacional é de qualidade? Sim, a indústria nacional evoluiu muito nos últimos anos e hoje a gente tem bicicletas nacionais tão boas quanto as importadas. A grande questão é que assim, há uma pequena diferença com relação à geometria da bicicleta, então a forma como o seu corpo ele se comporta em cima do equipamento, que às vezes para algumas pessoas acaba sendo uma diferença competitiva. Entendi. E uma outra situação é que tem marcas nacionais que ainda não oferecem as bicicletas de melhor gama, né?
Então, são bicicletas mais de entrada. Mas se a gente pegar marcas como o Caloi, como o Sense, tem excelentes bicicletas no mercado. E a pessoa, quando vai comprar a sua primeira bicicleta, ou de repente virou adulto e vai comprar a primeira bicicleta quando adulto, para cada pessoa tem uma bicicleta específica? Existem tamanhos diferentes de bicicleta. Né? Então, desde a PP até a GG. Então, é basicamente isso que a pessoa vai escolher. Agora, o equipamento, você tem bicicletas desde as mais baratas até as mais caras. Aí vai do orçamento de cada um, né? Que coisa, não? E é verdade mesmo, é o preço de um carro, muitas das vezes, né? Sim. É isso aí. Bom, são 7h39, nós vamos ao último intervalo e já nós voltamos com a Clarita e com o Rafael. A gente vai falar do projeto Calorias que Somam aqui no Primeiro Jornal. Entrevista. 7h41, quando começou esse projeto Calorias que Somam, Clarita? E por que começou isso? Márcio, começou no início da pandemia. Eu sempre fui muito envolvida em projetos sociais. Eu gosto sempre de trabalhar com o nome nos projetos para ele ser marcante e repetitivo. Entendi. Né? Iniciando a pandemia, era próximo ao meu aniversário, então falei, parceiro, quero fazer uma ação para arrecadar dinheiro para comprar alimentos, cesta básica. E até eu brinco que a origem do projeto Calorias que Somam foi, eu falei, eu vou ficar subindo a bocaina e vou colocar uma urna para as pessoas colocarem envelope com dinheiro. E aí ele deu risada, ele falou, você já ouviu falar do Vaquinha Online, não sei o quê? Porque se você descer, a hora que você subir, a urna não vai estar mais lá, né? Tem isso também. Então, foi uma coisa bem rústica, para uma evolução muito grande. E, de novo, a gente se tornou parceiro não só para pedalar, né? Então, o conhecimento que o Rafael traz associou as ideias e depois as ideias começaram a brotar dos dois lados, assim. E aí a gente cresceu, a gente conseguiu dinheiro, a gente conseguiu as cestas básicas. Nesse primeiro ano, a gente doou dinheiro para o asilo e para a Associação dos Catadores de Lixo Reciclável. Depois, no ano seguinte, a gente arrecadou dinheiro, conseguiu 2 toneladas de alimento. E aí foi, né? As bicicletas, aparelho de laser e óculos de realidade virtual para o Hospital Estadual, o aparelho de ceratocone lá para a Faculdade de Medicina. Então, assim, é aquela coisa que a gente termina uma ação, já está pensando na outra, porque é uma ação, um projeto muito envolvente e que nos traz uma satisfação gigantesca. Como é que é esse projeto, Rafael? Bom, Márcio, como a Clarita disse, o projeto Calorias que Somam, a gente visa fazer uma ação curta, né, e que seja efetiva. Então, basicamente, a gente propõe um desafio de endurance, que, assim como as provas que a gente pratica, é um desafio de vários dias, e durante esses dias que a gente está pedalando, a gente lança a campanha de arrecadação. Então, normalmente, varia o nosso pedal entre 5 e 7 dias, e a campanha fica ali entre 7 e 10 dias. A gente começa uns 2 dias antes e termina uns 2 dias depois. Entendi. Mas isso aí no ambiente fechado, né? Porque na pandemia foi assim que começou, né? Foi. Continua assim? Não. Não? Ah, bom. A gente já pedalou em ambiente fechado 200 quilômetros, a gente já pedalou 24 horas, a gente já pedalou 12 horas, que a gente finalizou junto com a cantata de Natal, um ano lá na frente da Catedral. E também a gente já fez em ambiente aberto, que a gente saiu, o ano seguinte ao meu tratamento, a gente saiu da igreja de Aparecida de São Manuel, e fomos até Aparecida do Norte. No outro ano a gente voltou de Aparecida do Norte e fomos recebidos aqui na igreja Nossa Senhora Aparecida, na Vila Aparecida. E esse ano a gente subiu um pouquinho a régua, tanto em arrecadação quanto em distância. E a gente vai fazer a Estrada Real, o caminho antigo da Estrada Real. Aonde é esse caminho? Quanto tempo tem para fazer esse caminho? Esse caminho ele sai de Ouro Preto
e vai até Paraty. Entendi. São cerca de 720 quilômetros que a gente pretende cumprir em 7 dias. É da época da monarquia mesmo, esse caminho, o caminho da realeza. É, com esse nome, né? É o caminho que levava o ouro até o entendi. mar, né? Das Gerais, tá certo. Para E- mandar para Portugal, né? A gente vai tentar arrecadar esse ouro, esse tesouro para Botucatu, né? Que legal. E vocês dois? Sim, nós dois. Tá. A gente acaba indo sem assistência nenhuma, até porque são vários dias. A configuração da bicicleta é bem diferente do que a gente utiliza nas provas, porque a gente viaja com malas nas bicicletas. Então, o peso é diferente, o ritmo é diferente. A programação nossa é diferente, porque daí a gente tem que achar lugar para dormir, que a gente se planeja antes, logicamente, e os lugares para comer ao longo do caminho. Que legal. Quando vai ser? Vamos fazer de 1º a 8 de dezembro. De 1º a 8 de dezembro. E como surgiu a ideia de criar esse nome, Calorias que Somam? Porque eu imagino que quando as pessoas pensam em calorias, elas primeiro pensam em perder calorias, né? Então, achei bem interessante. O primeiro ano a gente fez utilizando o quilômetro solidário, que foi pedalado em rolo virtual, dentro de casa. Quando a gente foi montar o projeto para o segundo ano, esse nome já tinha sido registrado para outra pessoa e não pudemos usar mais. Entendi. E aí vem um pouquinho da nossa história, assim, né? Eu, como profissional de educação física, tem esse lance de calorias, né? Calorias parece sempre uma coisa quase que negativa, né? Se você come, você está somando, você vai na academia, entre aspas, você tem que sofrer para queimar calorias. Mas aí a ideia de que ela pode somar uma ação positiva, né? Então, nós dois nos somamos e nós vamos fazer um esforço queimando calorias e a nossa caloria vai somar uma arrecadação para uma ação solidária. E como é que funciona isso? Como é que as pessoas vão poder colaborar com essa ação? Olha, Márcio, a gente hoje tem a nossa própria plataforma, onde recebemos as doações. Então, a gente já está trabalhando no nosso Instagram, né, toda a divulgação do que vai ser o evento esse ano, qual vai ser a arrecadação. E naquele período, 2 dias antes e 2 dias depois, através do nosso site, que é caloriasquesomam.com.br, as pessoas encontram todas as informações de como colaborar, seja via Pix ou até mesmo a possibilidade de pagar com cartão de crédito através da nossa plataforma. Já tem uma instituição escolhida ou para onde vai essa arrecadação? A gente se enche de orgulho, assim, porque quando a gente inicia a ação, a gente começa a receber contatos para solicitação, né? Entendi. E o ano passado, uma pessoa me procurou, falou, Clarita, vai visitar tal instituição, e que nós fizemos esse ano, que foi a APAI. Tá. E a gente foi, eu vou falar surpreendido, mas talvez por falta de conhecimento nosso, e é isso que a gente quer espalhar para a população, o tamanho que a APAI está, a quantidade de pessoas que ela atendem e o quanto ela está preparada para atender, né? Então, assim, a Lurdinha Paulino, atual presidente da APAI, nos recebeu, mostrou toda a instalação. Hoje eles atendem aproximadamente 370 pessoas, não só os pacientes, mas os familiares. Eles têm um projeto de cuidar de quem cuida. E a gente se encantou pelo projeto e a gente abraçou 2 causas, que é o objetivo do Calorias que Somam desse ano, que é o espaço acolhedor e o espaço de contenção de crise, que é usado mais para pessoas com aspecto autista. Em momentos de crise, muitas vezes elas se debatem, se machucam. Então nós, junto, né, com as pessoas que abraçarem essa causa, nós vamos construir esses 2 espaços na APAI esse ano. A expectativa de dobrar a participação, a arrecadação, comparando com 2023? Não, mas a gente está, assim, a gente já chegou a dobrar de um ano para o outro a arrecadação. Esse ano a gente está aumentando 37% em relação ao ano passado. Então, ano passado a gente arrecadou R$ 70.300. Esse ano a meta é arrecadar R$ 100 mil. R$ 100 mil. Que interessante, né? Quer dizer, e nós tivemos a oportunidade, quando
da realização da Feira das Nações, de entrevistar o pessoal da APAE aqui, para falar do belíssimo trabalho que é realizado, quantas pessoas são atendidas, né? Uma coisa bastante interessante que as pessoas deveriam saber no dia a dia como funciona, né? E a necessidade que eles também têm, assim como outras entidades sociais, né? Márcio, eu também tive essa vivência, né? Eu fui na APAE algumas vezes na Festa das Nações. Tá. Então a gente fica naquela área possível da festa. Quando nós fomos conversar com a Lourdinha, a gente entrou na parte de atendimento. Então, visitar a enfermaria é algo assim emocionante, contagiante. A organização, a limpeza, as pessoas que trabalham lá, como elas atendem as pessoas, e passando pela parte de oficinas, o que eles oferecem, a parte de alimentação para as crianças com problemas neurológicos. Assim, acho que todas as pessoas tinham que visitar a APAE e ver assim, hoje, né, a gente sabe o quanto aumentou o acesso, foi o que a Lourdinha nos passou, tem mais procura praticamente do que capacidade de atender, principalmente pela excelência que eles atingiram. Então o familiar hoje, ele confia muito em deixar, né, o seu familiar ali para ser atendido e sabe o quanto ele vai evoluir com o trabalho dos profissionais da APAE. Então a gente faz uma procura muito grande de quem a gente vai ajudar, como a gente vai ajudar, e sem dúvida nenhuma a gente tem total segurança desse ano estar entregando o nosso esforço e todo o dinheiro arrecadado para a APAE. Que legal, já é o 5º ano então que vocês estão fazendo, né, com esse ano 2024, então muita gente já sabe, né, que isso vai acontecer e fica na expectativa, né, de também poder colaborar, incentivar vocês dois e colaborar com um projeto dessa grandiosidade que é a APAE aqui de Botucatu, né? Desde o ano passado, a gente também conseguiu, e somos muito gratos a isso, parceria com algumas empresas que a gente chama de empresa amiga. Entendi. Então a gente já sai com um forro ali de arrecadação, e isso são duas situações, né? Demonstra total confiança no nosso trabalho, que são empresas muito queridas aqui na cidade, e também estimula as pessoas a buscarem, junto conosco, atingir essa meta. E fora a APAE, muitas vezes com esse dinheiro arrecadado, que é um dinheiro que ele vai ser usado exclusivamente para isso, o gasto meu e do Rafa durante a execução do projeto é nosso, né? Nada sai da arrecadação do projeto para os nossos gastos pessoais. Então, muitas vezes, na negociação do que a gente vai construir na APAE, sobra alguma coisinha, né? E nos 2 últimos anos, a gente comprou material para o SAMU. Várias coisas que a gente entrou em contato com eles que eles precisavam, a gente forneceu. Este ano, caso sobre, e a gente vai trabalhar para que sobre, o que sobrar a gente vai comprar mais um aparelho de laser, que vai ser usado para radioterapia da Faculdade de Medicina, que trata lesões de pele para as pessoas que recebem o tratamento de quimioterapia, e também um aparelho de eletroencefalografo para neonatologia, que trabalha com prematuros. E esse mês é o mês da prematuridade. Então eu falo que o divino, ele casa coisas assim. Confesso que eu não sabia que esse mês era o mês da prematuridade, e a gente vai trabalhar para que isso aconteça também. E a satisfação pessoal de vocês, de por meio do esporte, estar ajudando as pessoas também? Olha, quando a gente realizou a primeira edição do Calorias que Somam, que, como a Clarita disse, a gente intitulou de Quilômetro Solidário, eu particularmente não fazia ideia de como seria bom, né, conseguir realizar a doação e atender a necessidade de pessoas fazendo o que a gente mais gosta, né? E ter essa oportunidade, né, como a Clarita sempre diz, somos apenas um meio. Então, somos um meio para que a gente possa fazer uma ação junto da APAE, ou fazer uma doação para o SAMU, ou para o hospital. E na grande realidade, assim, quem viabiliza tudo isso são as pessoas que acreditam e colaboram com o projeto. Toda doação conta. Então,
a gente não está indo a passeio, né? Os desafios que a gente propõe acabam sendo difíceis. O deste ano, em especial, vai ser mais ou menos 100 km por dia, né? Num terreno que deve ser bastante acidentado, mas isso nos traz uma satisfação muito grande de estar podendo aliar as duas coisas, porque a gente sabe que no final, tudo que for viabilizado através das arrecadações vai ter um impacto positivo na sociedade. Mais do que essas arrecadações, é possível, se alguém tiver interesse em acompanhar vocês, é possível? A gente vai colocando stories, né, no Instagram ao longo do dia. A gente não divulga a nossa localização exata por GPS, por questões de segurança. A gente, enfim, as coisas são complicadas hoje. Mas alguém tiver interesse em pedalar junto com vocês, não há essa possibilidade? Se alguém tiver interesse, de repente? No momento, não. Né? Até essa edição, não. Mas a gente vem tendo contato de pessoas com esse interesse. E por que não, né? Até pela história e pela condição física. Você não sabe quem vem, o que ele traz, né? Que pode interferir na programação do desenvolvimento da nossa tarefa. E também respondendo a sua pergunta, o que a gente sente, eu falo que eu adoro responsabilidade. Então, assim, eu adoro ter a responsabilidade de ir atrás, de mostrar que arrecadou, de mostrar que entregou. E, de novo, assim, a gente brinca que a gente vai atrás de dupla conquistas, né? Um ajudando o outro, de novo, não só na prova, né, mas numa ação como essa, que já está se tornando repetitiva, né, anualmente. Mas eu adoro ir atrás de responsabilidade. Quando aquilo que você se programa se concretiza e a gente não tem noção de quantas pessoas e quem são as pessoas que a gente vai ajudar, é uma sensação plena, assim. E o esporte, eu acho que é isso, né? Existem aqui em Botucatu, fora daqui, existem muitas ações que o esporte ele acaba agregando as pessoas do bem para essas ações, né? Clarita, Rafael, muito obrigado, viu? Quase uma hora a gente ficou de bate-papo aqui. Muito obrigado pela presença de vocês para falar sobre bicicleta, bike, esporte, numa cidade que é apaixonada por tudo isso. Parabéns mais uma vez pelo projeto social, pela iniciativa. Nos mantenham informados de como o pessoal vai participar a partir do dia 1º de dezembro. Boa sorte, contem sempre com a gente aqui da Prever FM, viu? Muito obrigado. A gente que agradece a oportunidade, é um prazer, né, e parabenizá-los pelo trabalho de vocês e convidar todos a seguir nossa rede social do Calorias que Somam, @caloriasquesomam ou caloriasquesomam.com.br, e a partir do dia 30 de novembro e 1º de dezembro a gente já está espalhando formações mais específicas do nosso dia a dia. Que legal. Rafael? Isso aí, muito obrigado, Márcio, pela oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da nossa história, falando um pouquinho do Calorias que Somam. E como a Clarita disse, acompanhe a gente no projeto e, de novo, toda a colaboração conta. Muito legal.